Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Bom, voltamos aqui rapidinho para Parashat Veit-Hanan. Nós iremos falar agora, eu na realidade vou estar falando para meus filhos. A Ariela foi dar uma dormida, que ela está cansada, e eu vou estar fazendo um pequeno resumo das 3 primeiras aliot, primeira, segunda e terceira aliá de Veit-Hanan, alguns outros ensinamentos de Rashi, enfim, nossos sábios que trazem, que não deu para colocar no outro vídeo, que vai ficar muito longo, mas para você, para a Ariela, para a Gabriela Dodanin, que já está uma mocinha, está com 15 anos, o Gabriel Kalev, né, a Ariela, que vai crescer ainda, o Eliav Hassid. Então, papai vai estar trazendo um pouquinho mais para vocês, tá bom? Para meus filhos. Alguns ensinamentos que eu não coloquei no outro vídeo, porque ia ficar um pouco grande, tá bom? Bom, eu falei no outro vídeo, na realidade, sobre a importância, já que a Torá fala sobre os tefilim, sobre os mandamentos, né? Eu já falei no outro vídeo que é muito importante o que significa o tefilim do braço, da cabeça. O tefilim do braço representa o coração, você está mais próximo do coração, e ao mesmo tempo os sentimentos, a ação, que tudo que você for fazer, tem que fazer pensando em Hashem, tem que fazer pensando o melhor, em que eu estou ajudando, em que eu estou fazendo a minha parte nessa terra. Será que eu estou criando um receptáculo para que Hashem possa morar aqui? O tefilim da cabeça, né, justamente significa o quê? Significa a mente, a razão, os pensamentos, né? Será que eu estou dedicando a minha mente, a minha razão, o meu pensamento para Hashem? Mas a mesma coisa, ao mesmo tempo, na realidade, eu tenho um outro ensinamento que eu anotei aqui, eu vou falar alguns tópicos. A Torá, ela não existe fé cega. No judaísmo, na Torá, não existe fé cega. Transformando esse mundo numa morada para Hashem. A gente tem estudado desde as Parashiot passadas, desde Bereshit, que o propósito de Hashem é fazer deste mundo uma morada para ele. A gente já sabe disso. E a gente tem que buscar fazer o nosso melhor. A gente já sabe, já estudou em outras Parashiot, que o José, ele era um tzadik terrestre, diferente dos irmãos dele, que eram tzadikim eremitas. Pessoas que queriam se isolar, ir para dentro do mato, ir para o monastério, ir para o deserto, porque só eles se desligando da materialidade, desse mundo material, eles conseguiriam se unir e trabalhar, enfim, e fazer a sua missão para Deus da melhor maneira possível. O Yosef, ele era superior, justamente porque ele era uma pessoa que estava inserido na sociedade, no mundo material. Ele era o vice-rei, era como se fosse um grande empresário hoje, mexendo com bolsa de valores, negócios, logística, etc. Ele se envolvia com o material, então ele era mais superior por causa disso. Ele não precisava se isolar para fazer o serviço dele a Hashem. Ele conseguia fazer, mesmo envolvendo em volta do mundo, servir a Hashem da melhor maneira possível, inclusive os filhos dele. A gente já sabe que nós abençoamos os nossos filhos, que eles sejam como Efraim, Menashe, porque os filhos dele estavam dentro de uma idolatria, dentro de um mundo completamente pagão, e mesmo assim eles se manteram fiéis a Hashem, a Torá, tá bom? Uma outra coisa bem interessante que a gente pode aprender na Parashat Veit-Hanan, que fazer é melhor do que pensar. Hashem, ele valoriza muito mais a ação, tá, do que você ficar imaginando. Eu falei uma vez, quando era professor de curso profissionalizante, uma vez eu aprendi uma coisa muito interessante com meu pai. E também com um palestrante, eu posso até falar o nome dele aqui, o Dr. Lai Ribeiro. Eu tinha uns 12, 13 anos, eu me lembro que eu aprendi isso com ele em 1992 ou 93. Ele disse: qual é a diferença entre sonhar e fantasiar? Sonhar é você idealizar, é você anotar, é você criar projeto, meta, correr e realizar. Isso é sonhar. Fantasiar é você ficar só sentado e dizer: imagina
se eu pudesse ter isso, eu queria ter um carro. Um exemplo, pegar um exemplo, se eu tenho um sonho de ter um carro. E você fica só, imagina eu com um carro, imagina eu comprando aquele meu carro, imagina eu fazendo a minha viagem dos sonhos, minhas férias. Você fica fantasiando. O sonhar é diferente do fantasiar. O sonhar você coloca planos e metas. Não, eu vou trabalhar, eu vou correr, eu vou juntar um dinheiro para comprar esse determinado produto, ou para fazer a minha viagem dos sonhos, enfim. Então essa é a diferença. E aqui a Parashat Vayetchanan vem trazendo justamente isso para a gente, que o melhor é fazer do que o pensar. Por um outro lado, a Hassidut também nos traz um ensinamento muito interessante, é que se você está rezando, se você está falando as ordens de Ketoret, de incenso, né, a Namidá, o Mussar, que você está fazendo sacrifício, também só o fato de você pensar em fazer uma mitzvah, por mais que você não fez, a Hashem já considera isso como feito. Entendeu? E eu posso trazer esse ensinamento para vocês, tanto para o lado bem quanto para o lado mal. Se você gostaria de fazer uma tzedakah, se você gostaria de fazer algo benéfico, mas você não tem naquele momento, a Hashem considera isso como se você já tivesse feito. Do outro lado também, diz o livro, não permita, se você pensar em querer fazer uma coisa errada, né, essa é uma opinião minha, eu acho que a Hashem também vai computar isso como se você já tivesse feito, tá bom? Alguns sábios dizem que Hashem, ele dá o mérito da dúvida. Não, mas nesse caso aí não, se você pensou em fazer uma verá, um pecado, mas você não fez, eu não vou te culpar tanto, só vou te culpar se você executou a ação. Se você só pensou, não. Existem alguns outros ensinamentos que dizem que não, você na realidade pensou, é como se você tivesse feito. Para o lado positivo da coisa, se você pensou em fazer uma mitzvah, e por mais que você não tenha feito, mas eu vou computar como se você tivesse feito, tá bom? Não sei se deu para vocês entenderem. Já falei no vídeo passado sobre mandamento, que a gente pode dizer que são os mitzvot. Hashem nos deu mitzvot, rokim mishpatim, né? A mitzvah ela tem um efeito positivo e ela tem um motivo, essa lei, esse mandamento, né? Que é chamado de mitzvot, que a gente faz porque Hashem mandou. Então essa é a lei dele. Os Hukim, por outro lado, são ensinamentos que a gente não entende, a gente não sabe, mas a gente cumpre porque a Hashem quer que a gente cumpra. Tá? Então são leis que você não vai conseguir entender e não tem explicação, mas a Hashem é bom confiar nele. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem muita gente que fala, não pode comer camarão, não pode comer marisco do mar. Legal. Não pode mesmo, a Hashem sabe de tudo, ele sabe o que é melhor pra gente, correto? Se você compra qualquer outro produto, ele vem com um manual. E esse manual ele vem te explicando o que você deve fazer com esse produto. Até uma roupa. Se comprar uma roupa da Adidas, já fazendo comercial aqui, ela vem com as explicações como você deve lavar, como você não deve lavar, ou um aparelho que você comprar. E a Torá também. Hashem criou o mundo, então ele deu justamente as diretrizes para a gente do que a gente deve fazer, como a gente deve viver. Tá bom? As leis de Hukim, como eu estou falando, as leis de Harat Mishpachat, né? Hoje a gente sabe que se você não respeita esse princípio, isso gera câncer no útero das mulheres. Para Dodani e o Gabriel, que estão maior, devem saber um pouco mais sobre isso. Então, quer dizer, são coisas que a gente não sabe explicar, mas hoje a ciência consegue comprovar isso cientificamente. E os Mishpatim, né? Que são juízos que têm lógica. Por mais que a Hashem não tivesse nos dado, a gente faria e obedeceria de qualquer maneira, porque são lógicos, né? Tá? Se a Hashem fala que é para você, na realidade, sei lá, roubar alguma coisa de uma outra pessoa, de você desejar o mal, ou de você querer furtar algo de uma pessoa, não tem lógica isso, né? Então precisa vir a Hashem falar pra gente algo dentro da gente, sabe que isso ali não é bacana, né? E para finalizar também aqui, é muito interessante, como eu falei, que o fazer é melhor do que pensar. Às vezes, quando a gente está rezando, fazendo as nossas tefilot, às vezes o pensamento, a energia que a gente está colocando naquele pensamento, a nossa verbalização é como se a gente já estivesse fazendo. Vou dar um exemplo. Quando eu era professor de marketing e venda no varejo, eu costumava muito dizer isso, que a verbalização, as palavras, elas criam realidade. Tipo abracadabra, né? O abracadabra. Por exemplo, se eu falar para vocês agora, não pensem
Não pensem de maneira nenhuma, não visualizem isso. Não visualizem um elefante grande, gordo, cor-de-rosa, com 2 asinhas pequenas, voando num céu azul. Tá vendo? Não tem como. Você já visualizou isso. Por quê? Porque a verbalização, ela cria a realidade. A mesma coisa quando a gente reza. Quando a gente está rezando, a gente está se conectando com Hashem e está criando uma realidade, ou seja, uma energia positiva para o mundo e para a gente mesmo. Então, é muito importante a gente falar palavras boas e principalmente estar ligado que a nossa verbalização ela seja com Terrelim, com Torá, Mitzvot, com Sidur, rezando e tudo mais. Isso cria uma energia muito positiva na nossa vida. Da mesma forma que eu falo para você, se eu começar a falar palavras de energias negativas, tristeza, desastre, você vai ficar mal. Mas se eu falar alegria, simcha, né, dinheiro, parnassá, saúde, felicidade, isso gera um campo vibracional, uma energia boa. E isso a gente consegue nas nossas tefilot de manhã, de tarde e de noite, tá bom? Outra coisa bem interessante que a gente vem aprender aqui é sobre como pedir, né? A gente falou sobre que Moshe pediu, mesmo ele sabendo que ele não mereceria, né? Ele pediu porque eu não estou pedindo no meu mérito, mesmo eu posso achar que eu tenho algum mérito, mas ninguém tem mérito nenhum, Hashem dá se ele quiser. Então, sempre quando você for pedir alguma coisa para Hashem, sempre você começar agradecendo, exaltando, louvando Hashem, pede, depois agradece. É uma fórmula bem bacana que a Kabbalah e até mesmo o Zohar traz isso, o nosso Sidur traz isso, a Amidah traz isso, né? Antes dos pedidos que vêm, você sempre vem exaltando Hashem, isso é muito bom, tá? Porque mostra a soberania dele, é ele que é tudo, e ele é tudo, e é para tudo, e ele dá o que ele quer. E mostra também que mesmo Moshe sabendo que os dias dele estavam para terminar, e ele tentando criar ali a cidade de refúgio, ele fez ou seja, o tzadik, ele não perde tempo, cada minuto é precioso, e você vai ver a maioria dos tzadikim, eles nunca param, eles estão o tempo todo correndo para fazer uma mitzvah. Por quê? Porque eles sabem que o tempo é precioso, né? E fazer com agilidade, isso é um serviço muito bom para Hashem. A gente sabe que a gente não pode correr no Shabat, a não ser se for ir para a sinagoga. Olha como é importante isso também. Uma coisa muito interessante que eu estava lendo aqui também, nos comentários dessa paraxá, sobre ensinar o teu filho, o filho do teu filho e etc. Hashem só escolheu Avraham Avinu porque ele iria ordenar a sua família e os seus filhos depois dele a seguir Hashem. Então, isso é algo que eu tenho muito comigo, de poder, por isso o projeto do Me'av Leben de estar aqui passando para vocês, porque um dia, eu não gosto de falar isso muito próximo da Ariela, que ela começa a chorar, mas é por isso que o papai sempre fala, um dia quando eu não estiver mais aqui, um dia que o papai Deus o livre falecer, morrer, então vocês vão ter esse arquivo para estar olhando, para estar conversando, olha meu pai, vamos reveja, vou Parashá Veit Hanan, então eu vou clicar lá porque o papai estava ensinando a gente. Esse projeto de mesa redonda, olho no olho, conversando pai e filho, Me'av Leben, um dia que vocês não estiverem mais por aqui, vocês vão ter esse arquivo para estar conversando, o papai vai estar falando com vocês. Até porque muitas das experiências que vocês estão passando, ou que vocês vão passar, podem ter certeza que eu já passei. E eu posso falar muito bem com conhecimento de causa. Então, por isso que eu fiz o projeto. E justamente para deixar perpetuado na internet para vocês. Gabriela Dodani, Gabriel Caleb, Ariela, Eliave, vocês são os amores da minha vida. O papai ama muito vocês, apesar dos dois estarem longe de mim. Que saudade. Mas a gente tem esse contato aqui via YouTube, via Facebook, etc. Aonde eu quero chegar com isso? Que é a importância de você ter filho, de você passar o ensinamento da Torá para os nossos filhos, para os nossos netos, e eu espero que isso fique perpetuado na internet, e não só os meus filhos, mas meus netos, meus bisnetos possam ver isso, é que não se pode suspender o ensino das crianças, mesmo com a construção do Beit HaMikdash, está em Jerusalém. Isso está lá no Tratado de Shabat 119b. Olha a importância de se educar uma criança. É muito grande. Você não pode suspender o ensino da criança, mas pode suspender o Beit HaMikdash. E algo muito importante para a gente aprender, para mim, para vocês, é um cuidado
cuidado muito importante. Basta um pequeno deslize, basta uma pequena negligência, né? Basta uma pequena dose de arrogância, de ignorância, de esnobismo, de você ser snob, complexo de superioridade ou porque você tem dinheiro, basta somente isso para que você caia espiritualmente, para que o seu judaísmo caia, Deus o livre e não permita, tá bom? Para que você deixe de viver Torah e Mitzvot, para que você deixe de viver o judaísmo verdadeiro. Basta isso, você entendeu? Ser negligente, não vou rezar, não vou guardar Shabbat, não vou guardar Kashrut, Deus o livre e não permita. Ser ignorante, entendeu? Isso era no passado, não é agora, sabe? Ser snob, ser arrogante, ter complexo de superioridade, ou porque agora você tem dinheiro, você pode tudo, sabe? Basta isso para você ter problema e você cair no teu Shalom Bait, entendeu? No teu Sky. Presta atenção, servir a Hashem é viver judaísmo, ele requer um esforço muito grande, entendeu? Requer sacrifício da nossa parte, e isso daqui é em nome do Rav Diezer Druk, né? Diesem Druk, que foi que escreveu do livro a Torá de Moshe. Grande parte da saúde física depende da saúde mental, né? Se antigamente a ênfase então era que mente sã, corpo saudável, hoje em dia é uma convicção geral de que mesmo o menor defeito espiritual provoca um grave defeito físico. Ele está dizendo que às vezes se você está com um problema no lado espiritual, isso vai te levar para um lado também, Deus o livre não permita, físico. Um problema físico. Quanto mais saudável então o teu espírito estiver, maior a sua maior será então a tua força no teu corpo físico para você servir a Hashem. Como a saúde física depende da saúde espiritual, uma pessoa que adoece, Deus o livre não permita, deve procurar os meios, né, e os atos passados para tentar identificar que falha ela pode ter ocasionado isso. Então tem muita coisa. Se você está com algum problema, né, no teu corpo, você tem que ver o que foi que eu fiz espiritualmente. Você deve fazer uma análise para você. Mas isso só vale, tá bom, para você. Você não pode dizer, aquela pessoa está passando por essa doença, por aquilo, porque ela tem algum problema espiritual. Não vale, isso vale para você. Você pode se questionar, por que isso está acontecendo comigo? Por que essa doença veio para mim? E você faz uma reflexão para você. Mas você não pode julgar o próximo, tá bom? Só quem pode julgar é Hashem. Hassidut traz também um ensinamento bem bacana aqui, do Passuca 29 do capítulo 4. Dali vocês buscarão a Deus, seu Deus, e o encontrarão. O que isso vem nos mostrar? Lembra que no vídeo, em algum dos vídeos passados, eu falei que por mais distante que você esteja, Hashem está com você, é Ele que te dá força. Entendeu? Hashem criou tudo, Ele criou o bem e o mal, entendeu? Então Ele não vai dar força, Ele dá força. Então aqui fala, o pensamento racídico diz o seguinte, que Ele vem nos ensinar que para cada coisa, cada entidade existente, criada, tá? Por completo, Deus deve renová-la continuamente, vitalizando com sua faísca de sua própria existência. Então Hashem que dá tudo, tá? O fato de você achar, vamos supor, se você achar que algo que é mal, ou sei lá, pega um animal ruim que você não gosta, aí, um rato, uma cobra, sei lá, um bicho nojento que você não gosta, se você achar que Hashem não sustenta ele, que Hashem não está dando vitalidade para ele, isso é avodazará, isso é idolatria. Hashem faz tudo. Se Deus o livre, você encontra um rachá, um pecador, uma pessoa que é um assassino, um estuprador, Deus o livre, não permita que ninguém faça isso, mas se você achar que Deus não está dando a vida para ele, isso é avodazará. Hashem sustenta tudo, Hashem sustenta todos nós, entendeu? E se você achar que existe uma outra força, entendeu, que cause a maldade, também é avodazará. Hashem faz tudo. Entendeu? Então aqui fica um ponto importante para a gente tomar cuidado com relação aos pensamentos de avodazará. Complementando isso, como eu estou falando, por quê? Porque não existe outro além dele. Né? Comentando o capítulo 4, Passuca 35, na realidade, mesmo as criações não existem como entidades por si só, como parece aos nossos olhos. Elas não sobrevivem, o sol, a luz das estrelas, eles não vivem por eles mesmos. Tá? Hashem está moldando, Hashem está dando energia todos os dias. Como eu falei agora, uma pessoa que comete um assassinato, alguma coisa, ela não vive por si só.
Se ela está vivendo, é porque Hashem está dando a vida para ela. Se o animal peçonhento que existe, sei lá, o animal mais baixo que tem, é Hashem que está dando a vida para ele. Hashem está dando a vida para ele. Por que nós não vemos então a energia divina nessas coisas? Porque a gente não consegue enxergar. Entretanto, sobre uma perspectiva de energia divina que nos vivifica, que nos dá essa energia, a nossa existência é totalmente anulada perante nada, o absoluto, como um raio de luz dentro do globo do Sol. Então é assim, papai, por que eu não consigo ver Hashem trabalhando, Hashem, a revelação divina? Por que eu não consigo ver? E a mesma coisa, se você está aqui em casa e você fala, olha, abre a janela para que o sol entre. Não é o sol que está entrando, é a luz do sol. Mas se você pegar uma vela, uma lâmpada dessa que a gente tem aqui e tentar acender ela dentro do sol, ela fica inexistente. Ela não existe lá dentro. A luz dela não existe. Ela é indiferente. Isso é uma linguagem do Tânia, né, do Alter Rebbe. Então isso mostra o quê? Que falta muito para a gente entender realmente Hashem. Falta muito. Então a gente tem que estudar. E só estudando através de Chabad, através da Hormah, da Binah, do entendimento, você vai conseguir buscar entender o que é que Hashem quer pra gente. E isso tanto é uma verdade que a forma como você vive aqui é a forma que você vai ver no Kabbalah. Então você tem que se preparar agora, o aqui e agora. Lembra que eu falei que muitas vezes a ação que você faz, o pensamento que você tem, a ação que você faz é como se é a tua realidade, você cria a sua realidade. Se você é uma pessoa que faz mitzvot, você faz o bem, quando a era messiânica chegar, você já está fazendo isso. Você já antecipou isso para cá. Não espere, na realidade, a era messiânica, não espere Mashiach vir se revelar para você se tornar uma pessoa boa e cumprir Torah Mitzvot. A Torah Mitzvot ela tem que cumprir agora, nessa antessala. É aqui agora. Então, só um pequeno resumo, tem muita coisa legal. A gente fica cansado de estar trabalhando, a Ariela já foi dormir, mas o papai está sempre aqui para trazer ensinamento para vocês, tá bom? O nosso verdadeiro objetivo, e nós estamos já chegando no final da leitura da Torá, nós estamos no ano 5.780, estamos no mês de Ave, essa semana vai cair 9 de Ave, né? Eu acho que talvez eu faça um vídeo com a Ariela, com Eliave aqui, falando um pouco mais sobre 9 de Ave, que é um período bem triste do nosso calendário, mas a missão geral é fazer de onde nós estivermos uma morada para Hashem. Hashem criou o mundo, Hashem criou tudo, e o que Ele quer é voltar, é que essa divindade seja revelada aqui. E a gente tem que trabalhar para que isso aconteça, tá bom? Um beijo no coração de vocês, e a gente volta, se Deus quiser, no próximo vídeo, falando sobre a quarta, quinta e sexta aliot da Parashah Veit Hanan. Shalom Aleichem, Lehitraot.